O meu marido colocou a sua amante para morar em cima da nossa casa. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós temos compartilhado por aqui. Deixa o teu like nesse vídeo e compartilhe com alguém que precisa assistir esta mensagem. Não esqueça de apertar no botão de hypar, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. No episódio de hoje, nós vamos conferir o poderoso testemunho da missionária Silvana Almada. Ela conta que a sua história foi uma história envolvida por traições, humilhações, mas que também foi uma história onde Deus interviu e fez grandes coisas acontecerem na sua vida. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar poderosamente ao seu coração. O episódio completo você vai encontrar lá no canal Crente Podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Assista comigo até o final. Eu não cresci, num lar evangélico. Sim. A minha avó, ela era evangélica, mas a minha mãe não. Minha mãe, ela era da macumba, né? O meu pai, ele não tinha, né, nenhuma religião. Ele era alcoólatra, né? O nosso lar, quando o meu pai estava sóbrio, era bom, era uma benção. Meu pai cozinhava muito bem. Mas quando ele chegava em casa embriagado, né, era um lar muito conturbado, muitas brigas. E ele faleceu de câncer. Ele descobriu também muito precocemente. Meu pai tinha 40 anos. Quando era ele novo, bem novo. E ele também descobriu na fase terminal. Quando ele descobriu, não passou-se muito tempo, né? E ele faleceu. E eu tinha entre 9 a 10 anos de idade, né? Uma criança. Já tinha passado algumas lutas com ele e com a minha mãe. Nós morávamos na casa da minha avó e a minha avó pediu a casa, né? Num período onde a gente não tinha nem para onde ir. E ele mesmo debilitado, né? Ele e minha mãe compraram um terreno, construíram uma casa e nós fomos para lá. Passou-se um tempo, meu pai faleceu. E para mim, né, as minhas recordações de infância são todas com o meu pai. Para mim, eu fiquei muito feliz quando ele entrou no Alcoólicos Anônimos antes de falecer. Sim. E ele conseguiu, né, vencer. Ali no leito de morte, ele entregou a vida dele para o Senhor, né? As pessoas que trabalham com capelania, né, fizeram ali apelo e ele conseguiu. Mas depois da morte do meu pai, eu comecei a entrar em muitas crises, porque o pai, na vida, né, dos nossos filhos, é essencial. Sim, com né? certeza. E eu via o meu pai de uma forma diferente do que eu via a minha mãe. Embora ele fosse muito rigoroso, ele, de uma forma ignorante, ele nos batia bastante, era um castigo bem severo. Mas eu ainda tinha um amor, né, assim, incondicional pela vida do meu pai. E depois que ele faleceu, eu perdi o meu chão, entrei dentro de mim mesmo e nasceu o meu desejo de morrer. Eu queria muito morrer. Eu não queria estar ali sem ele. Eu sempre estava pedindo ao Senhor, me leva, me leva, me leva, me leva. Eu não entendia qual era o meu propósito. E depois que meu pai faleceu, a minha mãe, ela começou a beber e ela nunca foi de beber. Ela começou a beber, dali ela começou a conhecer outros parceiros, né? O meu pai foi parceiro dela da vida toda, desde o namoro, né, da juventude, noivou, casou. E ela começou a ter outros parceiros. E aquilo ali, para mim, já não era mais uma vida que eu queria, né? Aquele sonho da família. Então eu comecei a não querer estar dentro da minha casa, não tinha relacionamento com a minha mãe. Também voltou o cenário de briga, né? Os homens que a minha mãe arrumou bebiam também, cenários de briga. Depois que o meu pai faleceu, a minha mãe saiu, né, da macumba, graças a Deus. Hoje ela ainda não está, né, nos caminhos do Senhor, mas eu creio que ela vai encontrar o Senhor. Em nome de Jesus. E foi um período bem turbulento, porque depois que a minha mãe saiu,
né? O inimigo não queria deixar a vida dela em paz. Então a minha mãe manifestava muito dentro de casa. E 4 crianças, né? Nós somos 4, éramos 4 crianças presenciando aquilo, um cenário horrível. Então tudo fazia para eu não estar dentro da minha casa. Quando eu completei 14 anos, né? Eu sempre gostei de trabalhar, ter nossas coisinhas. Então comecei a trabalhar com meus 14 anos, correr atrás. E foi uma juventude... É interessante que a minha mãe raspava a nossa cabeça. Porque ela dizia que o nosso cabelo era duro. Ai, Jesus. Então, imagina o bullying que nós sofríamos. Meninas com cabelo curtinho, bem curtinho mesmo. Então, eu sempre fui muito retraída. Eu tinha problema na fala. Eu falava totalmente errado, Jamília. Eu tinha problema na fala. Então, na escola, para apresentar trabalho, era uma luta, uma dificuldade. Aí passou-se um tempo, eu completei os meus 17 anos, aquela fase de terminar os estudos, né? E eu estava numa festa da escola, né, para confraternizar com os alunos ali, e eu me apaixonei por um homem, né? Mesmo com 17 anos, eu me apaixonei por um homem bem mais velho, né, do que eu. Devia ter uns 28, 29 anos. E eu lembro que eu estava nessa festa, eu já estava muito desanimada, porque eu queria prestar o vestibular, né? E a minha mãe falou que não, que quem faz faculdade de pobre é casa de família, né? Trabalhar como empregada doméstica. Infelizmente é o que ela aprendeu, né? Não a julgo hoje. Só que naquela época eu não entendia, né? Eu era uma jovem querendo ter o sonho. Meu sonho sempre foi enfermagem. E eu estava nessa festa e esse homem me ligou, né? Para ir para casa dele, para ter, né? Ali como as pessoas do mundo chamam, né? Ficar, sem um compromisso, né? E quando eu cheguei na casa dele, ele começou a ultrapassar alguns limites e eu falei que eu não queria, porque eu era virgem, né? Só que ele não acreditou. Não, é mentira. E ali ele forçou, né? Uma relação contra a minha vontade, né? Sendo uma violência, né? Sexual, um abuso. E foi muito, muito triste porque eu não conhecia nada sobre sexo, né? Nós não tínhamos esse costume de ver nada dentro da nossa casa sobre isso. Meu pai e minha mãe não falava, não ensinava. Eu não sabia o que era um anticoncepcional, não sabia o que era um preservativo. Então, depois do que aconteceu, foi assim, depois daquele rompimento ali do ímio, ele ficou desesperado, porque aí ele entendeu que eu era virgem, o que aconteceu. E depois daquele momento, eu me isolei. Nesse dia, foi o primeiro dia que eu bebi. O primeiro dia, eu nunca tinha bebido uma bebida alcoólica na minha vida. Nesse dia, nessa festa, foi o primeiro dia que eu bebi. E quando eu sofri esse ato sexual, eu estava totalmente embriagada. E naquele momento dali, eu me isolei. Eu não contei para meus pais, eu não contei para minhas irmãs, eu não contei para minhas amigas, porque eu senti vergonha, né? As pessoas não iriam acreditar que eu era a vítima desde que eu entrei dentro de uma casa de um homem pela minha vontade. Então, esse medo de julgamento, de passar de vítima para ser a culpada, me fez eu ficar retraída. E eu me isolei. Cheguei até a tentar caminhar um pouquinho, visitei algumas igrejas porque eu estava sentindo um vazio muito grande dentro de mim, só que eu não consegui permanecer. Depois desse abuso, parece que virou uma chave na minha vida. Satanás, ele é muito oportunista, né? Ele sabe como ele agir, ele entende. E depois daquele momento eu comecei a beber muito. Eu bebia de maneira desenfreada, eu bebia de perder os meus sentidos, de não saber como eu cheguei no local, de não saber o que as pessoas fizeram comigo. Eu acordava em casa de homens, eu acordava na minha própria casa, nem sabia como eu tinha chego ali. Só que eu sempre fui uma pessoa de trabalhar. Então, bebia de segunda a sexta e saía somente sábado e domingo. Só que a cada tempo que passava, eu bebia mais e mais e mais. Então, as minhas saídas já não eram mais sábado e domingo. A minha saída era de segunda a segunda, embriagada. Toda hora era um carro no meu portão, toda hora era uma moto diferente no meu portão. Eu descia de um carro, entrava, trocava perigosamente, tomava banho, voltava, vivendo uma vida assim, totalmente de prostituição, de muitos parceiros sexuais, né? E a minha mãe, ela começou a me pressionar, né? Você precisa trabalhar. Por quê? Se eu saía de segunda a segunda, eu já não trabalhava mais.
Comecei a ter essa vida lá fora, de sair e o dinheiro, né, dentro de casa para ajudar. Porque até então minhas irmãs já tinham casado, né? Minhas irmãs casaram nova, uma casou com 15, outra com 16, outra com 17. Só permaneceu eu. E eu tive uma ideia gerada pelo capeta, né? Já que eu vivo uma vida de prostituição de graça, né, eu vou começar a cobrar. Que aí minha mãe vai parar de me perturbar. Porque eu dava, né, o dinheiro e ela não perguntava de onde eu tirar. Não. E eram valores assim, aonde que essa menina tá tirando esse dinheiro? Não, eu chegava, dava para ela. Aí eu comecei a ter essa ideia maquiavélica. Ideia do próprio diabo. E é interessante, Jamile, que ninguém me influenciou, né? A gente costuma, não, foi amizade, não. Eu fui sozinha. Pelo contrário, infelizmente eu influenciei as pessoas, né? Ninguém me influenciou e eu fui para esse meio sozinho. Eu comecei a pensar assim, eu preciso de um dinheiro, eu preciso de uma renda. Mas hoje a vida que eu quero viver é uma vida totalmente sem compromisso. Porque como é que eu vou trabalhar? Eu chegava a trabalhar, só que eu chegava no trabalho com aquelas olheiras de balada, ainda de ressaca. Então, mas se eu queria viver essa vida de promiscuidade, eu tinha que ter uma renda e eu mesmo comecei a me vender, comecei a me oferecer, né? Quando eu chegava nos locais, os homens já perguntavam, comecei a fazer eventos privados, né, com empresários, eventos que a gente tinha que assinar termos para não divulgar as pessoas que estavam. Aí ali eu comecei a conhecer as próprias meninas que também trabalhavam nessa área, então começou a criar-se, né, uma conexão. E durante um ano, né, graças a Deus, foi só um ano. Eu falava isso muito para as meninas, eu vou ficar só um ano para mim ter um dinheiro e depois eu vou parar, porque essa não é a minha vida. Só que o entendimento que não era a minha vida para ser cobrada, mas era uma vida que eu já exercia ela de graça, né? De submeter a coisas assim terríveis. Só que era algo tão interessante que eu só fazia quando eu estava embriagada. Eu tinha que beber muito. Você perdia o sentido. Eu perdia o sentido. Eu tinha que estar embriagada. Se eu estivesse sóbria, eu não fazia. Eu não queria ter relação sexual com ninguém sóbria. Então, eu não namorava. Por quê? Eu não queria ter relação sexual boa. Porque quando a gente está no mundo, a gente não tem esse entendimento, né, de ter relação sexual depois de casado. Então, eu não gostava muito de namorar, né, um compromisso sério, porque eu não queria ter relação sexual boa. Eu tinha que beber. As minhas relações sexuais... antes, né, de eu me casar e conhecer o Senhor, todas eram embriagadas. Então, comecei a viver essa vida por um ano. E nesse meio, né, eu conheci o pai dos meus filhos. Sim. Eu tinha 21 anos. Eu conheci o pai dos meus filhos. Me apaixonei, aquela paixão, né, platônica. E eu conversava com ele, não tinha como ter um relacionamento com uma mulher que vive, né, uma vida de prostituição. Então, eu decidi trabalhar. E hoje eu consigo ver que já era a mão de Deus, né? Eu conheci um cliente que eu saí com ele e ele era gerente de uma farmácia e ele me ofereceu um emprego. Você quer trabalhar? Você quer sair dessa vida? Você fala bem, você é uma jovem, bonita. Sim. E eu falei, eu quero, porque eu gosto de trabalhar. E fui. E lá nesse emprego, ele me respeitava. Ele falou, Silvana, aqui ninguém vai saber aonde eu te conheci, o que você fazia... você vai ser uma funcionária. Aí trabalhei um tempo com ele lá em Andaraí, só que eu morava bem longe. Sim. E eu decidi sair de casa. Mandei mensagem para minha mãe, falei, mãe, arruma minhas coisas, que eu vou mandar uma Kombi para buscar, que era o meu sonho, sair de casa. Eu não gostava de morar com a minha mãe, ver todo aquele cenário de briga, ver ela sendo agredida. Pelo marido? Pelos homens, né, que ela arrumou, ela... casou uma primeira vez, ele faleceu, depois casou de novo, faleceu, depois casou de novo. Ela ficava, repetindo e eu não gostava daquilo. Então, fui embora, fui morar sozinha e comecei a trabalhar, né, de uma maneira digna. Mas continuei bebendo, continuei indo para os bailes. E piorou um pouco, porque era baile de comunidade. Antes eu não ia para baile de comunidade, era baile de comunidade. E até que quando eu conheci o pai dos meus filhos, eu falei, vou ter um relacionamento sério, né, com ele. Então ele começou a frequentar minha casa e depois de frequentar minha casa decidimos morar junto. Só que todas as vezes que a gente pula etapas da nossa vida, a gente sofre as consequências.
Sim. Né? Por isso que é muito importante a gente ter aquele processo do namoro, o processo do noivado e depois o processo do casamento. Eu dou muito conselho para as mulheres hoje que eu acompanho, que eu sempre falo para as jovens que estão namorando: namoro não é casamento. Namoro você pode finalizar, casamento não. Então, a gente pulou essas etapas. Então, nós fomos nos conhecer dentro, né, já morando junto. Sim. Então, teve um impacto muito grande, porque ele tinha uns costumes e eu tinha outro. E nós não tínhamos o Senhor, né? Eram brigas, eram discussões. Ele queria viver uma vida de casado, mas de solteiro. E isso gerava um impacto, porque na minha mente eu tinha abrido mão de tudo, de toda a minha vida, né, do que eu vivia fora para ter um relacionamento, e ele não queria. E eu lembro que ele ficava em casa de quinta, ele ficava em casa de segunda a quinta, e de quinta a domingo ele sumia. Sim. E eu ficava sozinha, morando numa comunidade. Eu nunca fui de morar em comunidade, né? Eu sempre morei na Baixada Fluminense, muito tranquila. E eu ficava muito ali sozinha. E nesses períodos que eu ficava sozinha, eu falava muito com Deus. Só que para mim era um Deus desconhecido. Eu não conhecia a Deus, verdade. Eu falava com o Senhor para me guardar, porque eu tinha medo, né? Eu morava perto de pontos de comércio de droga. Então eu ficava com muito medo de ficar em casa sozinha. E eu lembro que teve um dia que eu estava sentada no terraço assim, e eu falei: ai, Senhor, muda a minha vida. Ai, eu não aguento mais isso não, só briga, discussões e solidão. E eu só queria ter uma família. O meu sonho era ter uma família. Eu não tive uma família totalmente funcional. Minha família foi disfuncional, minha mãe, meu pai. A minha mãe, eu nunca ouvi minha mãe falar eu te amo. Eu não lembro da minha mãe falar eu te amo, para mim, nem na infância, nem na minha juventude, nem agora na fase adulta. E nesse dia que eu falei com o Senhor, quando foi no sábado, ele tinha ido para um baile. Ele tinha sumido, as sumidas dele. E eu decidi ir lá. Só que eu não decidi. A minha ida não era de paz naquele baile. Eu falei: não, vou chegar lá. Se ele tiver como mulher, eu vou brigar. E eu vou fazer. Ai, gente, Deus deve ter olhado assim: ah, não vai não. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí coloquei lá aquele shortinho curto, aquele cropped. Ai, gente... Aí lembra hoje, meu Deus. Quando eu lembro hoje, meu Deus, eu botei aquele shortinho curto, cropped, sandália, aquelas argolas imensas, aquele batom toda maquiada, e fui. E aí não tive medo, sempre tive medo de ficar sozinha, fui sozinha. E quando eu passei, tinha uma igreja aberta, eu acho que estava tendo vigília, porque já era de madrugada, estava tendo vigília. E quando eu passei naquela igreja, eu não sei, tinha uma luz ali. Sabe, tinha algo me atraindo para aquele lugar. E eu pensei assim, falei: olha a minha roupa, como que eu vou entrar? Só que o chamado naquele dia foi muito forte. O encontro que o Senhor marcou aquele encontro comigo. Certeza. E Ele não ia permitir que eu passasse da porta daquela igreja. Eu tentei ir assim, olhei um pouquinho, falei: será que eu entro? Aquele medo, né, do julgamento. E eu entrei. Né? E eu acho isso muito interessante, que as pessoas que estavam naquela porta não me julgaram. Não me julgaram. Porque se as mulheres que estavam ali me olhassem, né, de uma maneira diferente, aquilo poderia fazer um bloqueio e eu não entrar. Sim. Pelo contrário, quando eu cheguei, a irmã me estendeu a mão: paz do Senhor, seja muito bem-vinda. E eu entrei. Até então, as minhas vestimentas me incomodou, mas para mim era super tranquilo. Sim. Entrei, sentei na última fileira. O pastor estava pregando sobre mudança de vida. E ele perguntou: quem quer ter a vida mudada? Eu falei: eu quero. Aí eu levantei minha mão lá de trás. Aí ele me convidou para o altar, fiz ali aquela confissão. Sim. Depois que eu fiz a confissão do Senhor, parece que os meus olhos, as escamas dos meus olhos se abriu, eu olhei para minha roupa. Eu falei: meu Deus, olha como eu estou dentro da casa do Senhor. E dali eu voltei para minha casa, não tinha mais balada. O Senhor falou: não, hoje chega. Voltei para minha casa. Quando foi no domingo que o pai dos meus filhos apareceu, eu falei com ele: aceitei Jesus, agora tem que mudar. Só que eu nem sabia como. Sim. Tem que mudar. Aí nesse período eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, do Robson. Uma bênção na minha vida, meu filho. Aí eu descobri a minha gravidez ali e comecei a caminhar. Só que eu comecei a caminhar de início sozinha, né, gerando. Sim. Me encontrei na igreja onde eu me batizei, eu me encontrei ali. Eu fui no primeiro culto,
Sim. Novamente o Senhor falou comigo. Eu chorei Glória a muito. Deus. Nossa, eu chorei muito. Parecia que o pastor estava dentro da minha casa, pastor Luiz Siqueira. Não esqueço esse pastor, foi ele que me batizou. E o pastor Luiz pregando, e ele andava de um lado para o outro, e o Senhor está falando com você, vem. Aí quando acabou o culto, eu perguntei à pastora, eu falei, pastora, eu já levantei a mão em outro lugar, aceitei a Jesus, já preciso aceitar de novo aqui. Ela, não, se você aceitou agora, você está inserida. Aí começou a minha caminhada. E a minha caminhada com Deus, ela foi assim muito rápida. Eu sempre fui muito intensa. Tudo que eu fazia, tudo que eu me dedicava a fazer. Então eu comecei a buscar muito ao Senhor, comecei a orar. Antes da palavra, eu me apaixonei pela oração. Eu me apaixonei pela oração. O ministério de intercessão. Comecei a orar muito, muito, muito. Buscava muito dentro de casa. E o Senhor começou a me entregar muitas coisas e eu não tinha nem discernimento de tudo aquilo que o Senhor estava dando. Eu começava a ver, o Espírito Santo ministrar muito forte comigo. Eu falava, vocês estão ouvindo, sabe? Porque eu comecei a buscar muito. Só que começou a ter um choque porque eu estava buscando e o pai dos meus filhos ainda não estava buscando. Até que ele teve, né, um encontro com o Senhor e também começou a caminhar. Só que a caminhada dele, ele estava dentro da casa do Senhor, mas não estava liberto, né? Ele não conseguiu, né, buscar verdadeiramente a libertação dele. Então, nós tínhamos muitos choques, porque eu queria, né, e aparentemente ele não queria. Ainda tinha muitas brigas, né, muitos processos. Ele começou a olhar para mim, porque eu lembro de uma frase que ele falou para mim que foi muito, muito forte. Ele falou para mim, eu te salvei. Porque ele achava que por ele ter me tirado do mundo, ele era o meu salvador. E de uma certa forma, ele queria ser tratado dessa maneira. Ele queria ser o meu Deus. Ele me controlava, ele controlava minha roupa. Ele dizia para mim não rir. As minhas fotos, antigamente, eram fotos totalmente oprimidas. Eu tinha que ficar séria porque eu não podia rir, porque ele falava, quando você ri, o seu nariz cresce, você fica muito feia, então você não ri. Tudo que eu fazia era controlado por ele. Olha e quando só. eu não tinha o conhecimento, né, do Senhor, quem Deus era, eu não era submissa, eu era um capacho dele, né? Ele conseguia ter o que ele queria, porque eu não tinha um valor, eu não tinha uma identidade. Eu achava que ele, pela vida que eu vi, ele era o melhor que Deus tinha para mim. Eu não conseguia nada melhor do que aquilo, a não ser ele. Então, quando eu comecei a me libertar, a conhecer ao Senhor, entender o meu valor, quem eu era em Deus, o nosso casamento ele começou a entrar em alguns choques e ele parou de buscar ao Senhor. Eu comecei a avançar e ele começou a retroceder. Eu estava focada em mergulhar e ele desistiu, porque ele era um tipo de pessoa que ele não queria que eu tivesse alavancado, ele queria sempre que eu tivesse abaixo dele. Até o meu ministério, né, de ministrar, o pastor começou um curso na igreja, quem começou a fazer o curso foi ele, eu não, porque eu não gostava, meu Deus, eu não gostava de ler a Bíblia. Eu não gostava de ler a Bíblia, eu gostava de orar, mas não tem a oração sem a palavra. Então eu não gostava de ler a Bíblia. E ele estava sempre estudando, sempre lendo a palavra do Senhor, e eu com aquela resistência. Só que, graças a Deus, o Senhor ele colocou pessoas do meu lado que me ajudaram muito. Eu me converti, né, nessa assembleia de início, mas depois eu fiquei na igreja batista, que foi a igreja que eu me batizei, também me casei lá. Era muito saudável o relacionamento com os irmãos, a unidade, a comunhão. Então eu cresci ali porque tinha, né, as irmãs. Eu cresci com mulheres de oração. Eu tinha 22 anos, mas eu andava com diaconisa Sirlene, que é minha amiga até hoje, diaconisa Nancy, pastora Vera. Esse era o meu meio. Então eu comecei a avançar. Só que quando ele viu que eu estava sendo elevada a nível de conhecimento, de entendimento, de busca, parece que ele se sentiu retraído.
Aí ele parou de querer estar na igreja, ele gostava de ir sozinho. Sim. Comigo não, eu não gostava de acordar cedo para ir para EBD. Sempre inventava uma desculpa. A pastora falou, Silvana, você precisa estar na EBD. Comecei a ir na EBD, ele parou. Aí ele começou a fazer o curso de homilética, né? Sim. Aí ficou fazendo um curso sozinho. Eu entrei, ele parou. Nossa. Então ele queria tudo para ele e nada para mim. Né? Eu tinha que estar em casa, né? Aí eu comecei a fazer esse curso e o pastor ele olhou para mim e falou, eu acho que você tem o dom, acho que você deve investir nessa área de pregação. Só que enquanto na igreja as pessoas falavam para mim, não, eu acho que você tem o dom de pregação. Dentro de casa o que eu ouvia é, você fala muito errado. Tudo era colocar você pra tudo baixo, me colocar para baixo. Seu português você precisa estudar mais. Então, quando eu ouvia aquilo dentro de casa, eu voltava para aquela casinha da minha infância, né, da rejeição. Me sentia uma rejeitada. E eu começava a não querer mais. Ai, não quero. Até que comecei a ouvir mais a voz de Deus, a buscar mais ao Senhor. Ali eu já tinha um filho, né? E eu falava, Senhor, se o Senhor me chamou, me capacita. Porque verdadeiramente a gente não pode se não for Ele. Ele capacita. E no decorrer disso eu comecei a estudar e comecei a fazer a obra do Senhor de verdade. Só que o pai dos meus filhos, ele não conseguia se libertar das coisas, né? Sim. Daqueles grilhões, né, do passado. Ele era viciado em pornografia, né? Depois de um tempo ele me confessou e eu comecei a entender. Eu sempre desconfiei que ele me traía. Sempre aquela desconfiança, nunca tinha certeza. Só que eu cria muito que Deus poderia fazer. Só que, Jamile, Deus ele só pode mudar a nossa história se a gente reconhecer. Se a gente confessar, se a gente falar, Senhor, eu quero, eu não tenho força. Porque o Senhor ele não veio para os perfeitos. Se eu sou perfeita, para que eu quero o Senhor? Se eu já sei tudo, aonde o Senhor vai achar o espaço na minha vida? A minha vida, né, da minha infância, minha juventude, ela era vazia porque eu não tinha o Senhor. Eu não sabia o que era um amor. Eu não sabia o que era paternidade. Então, se ele tivesse, né, se aberto para o tratamento do Senhor, eu creio que ele também conseguia. Sim. Então, a minha esperança nesse casamento, que hoje eu vejo era um casamento fracassado e fadado a acabar. Só que eu queria, né, que o Senhor pudesse trabalhar, mas se ele não quisesse. Então, eu sempre estava vendo algumas mensagens no celular, algumas coisas nas redes sociais, mas nunca falava, nunca cheguei para ele e falei nada. E eu lembro que um dia eu estava deitada na minha sala e ele estava sentado no notebook. E naquele dia eu tive uma visão. Minha casa ficou toda escura, ficou tudo, muita fumaça preta. E quando eu me levantei e eu fui até ele, chamei o nome dele, ele estava sentado no notebook, mas quando ele virou, não era ele. Era um demônio que se manifestava na face dele. E eu levantei. E eu lembro que eu contei para minha pastora, né? Falei, pastora, eu vi isso dentro da minha casa. Ela falou para mim, Silvana, ora, que tá vindo tempos difíceis. Já oro, né? A gente acha que está preparada, né? E quando foi no mesmo período, eu sonhei que ele estava tendo um caso com uma irmã da nossa igreja. O Senhor me mostrou, eu vi ele com a irmã da nossa igreja. Até então casada, né? Achei que isso não seria possível. Só que passou-se um tempo, começou, né? Os murmurinhos, né? As pessoas a comentarem. E eu comecei a também ver, né, algumas mensagens, comecei a ver faturas de cartão nas coisas dele, comecei a ver muita coisa. E a filha dele, ele tem 2 filhos de outro casamento também, começaram a ver. Aí começaram a criar contas fakes, né, para me falar, olha, estão tendo um caso, todo mundo tá sabendo, só você que não, suas amigas sabem. E quando eu comecei a ver, quando eu confrontei ele do sonho, ele falou, não tem, é impossível isso acontecer. E quando eu comecei a ver as mensagens, eu já estava grávida das minhas gêmeas, eu já estava numa gestação gemelar. Então eu tinha que ter o meu cuidado, né? E eu comecei a me acomodar, não querer estresse, eu não quero estresse. E eu
cheguei a conversar com o meu pastor, as pessoas não acreditaram em mim, ter esse tom de voz, eu falo muito alto, sou muito assim, espontânea, muito. E a pessoa em questão era uma pessoa totalmente calma, tranquila, né? Aquela voz muito mansa, uma irmã idônea, uma irmã idônea, muito querida, né? Uma pessoa muito querida. Sim. E eu comecei a falar, não, tá, eles estão tendo um caso, não, isso é coisa da sua cabeça, você tá louca. E chegou um ponto que eu verdadeiramente achei que eu estava louca. Eu lembro que quando eu tinha 6 meses, ela entrou dentro da minha casa, com a desculpa de dar um pacotinho de fralda, né? E veio, ai, Silvana, isso é mentira, eu não tenho. Gente, naquele dia eu chorei. Chorei com a atual irmã e falei, gente, eu tô culpando uma irmã de algo que... Eu já tinha visto as mensagens, já tinha visto tudo, mas na minha mente eu estava sendo injusta com uma pessoa. E quando confirmou, né, mesmo, quando eu tive certeza mesmo, foi quando ele colocou ela para morar em cima da nossa casa. Nós morávamos no 2º andar e no 3º andar tinha uma casa vazia e ela foi morar lá. Dali em diante, eu joguei a toalha e falei, deixa pra lá, vou me cuidar para ter as minhas filhas, que era a minha prioridade no momento. Eles não me respeitavam, ela não me respeitou. Ele começou a mudar senha de redes sociais, senha de banco, começou a dormir na sala para não me machucar, não queria mais ter relações sexuais. Se afastou totalmente, sempre com uma desculpa diferente. Né? Ia no trabalho buscar ela. Eu lembro que antes das minhas filhas... Meu Deus! Antes das minhas... E qual era a desculpa dele? Na verdade, não tinha desculpa. Era amigos. Né? Era amigos. Ele tinha, na época, um projeto social. Sim. E foi assim que ela entrou. Ele tinha um projeto social. E ela entrou para ajudar nesse projeto social. Só que ele era o tipo de pessoa que ele queria ser elogiado, adorado. E eu não era esse tipo de pessoa. Sim. E ela foi na vida dele. Quando ele entrava dentro de casa, ele falava, ai, você não me elogia, você não tem admiração por mim, a fulana me elogia, porque ele queria ser endeusado. Então ele encontrou alguém que colocasse ele no pedestal que ele queria estar. Só que no meu pedestal tinha o Senhor. Antes de eu ter encontro com o Senhor, era ele. Tudo que ele falava era uma ordem, a roupa, ele não gostava, que eu amo toda hora estar com o cabelo diferente, eu não podia, as minhas roupas, ele que escolhia, tudo ele que me controlava. Misericórdia. Só que quando o Senhor entrou, ele perdeu o controle. Eu não controlo minha vida, dirá, ele iria controlar. Então ela entrou nesse ambiente, né? Ele ia buscar, porque era amizade. E antes da minha gestação eu trabalhava, pegava metrô ali lotado, ele nunca foi me buscar no trabalho. Sempre vim de transporte público. Buscava, presenteava. E quando eu falo que ela eu creio, eu tenho certeza absoluta que quem me deve e deveria respeito foi ele. Ele deveria ter me respeitado, porque ele tinha tido uma aliança comigo. Mas ela como irmã em Cristo também. Porque ela tinha o casamento dela. Certeza. Nós éramos na mesma igreja. Eu era nova convertida, ela não era nova convertida. E uma menina nova, ela mais velha, ela também poderia ter se colocado no lugar dela. E ela não preservou em nenhum momento. Ela postava presentes que ele dava. E eu sabia que era porque ele dava para mim. Eu lembro que na empresa dele, na Páscoa, ele ganhava caixas de ovos, de bombom. Então eu sabia todo ano o que ganhava. E o primeiro ano que ele disse que não ganhou, ela postou. Olha o que eu ganhei aqui no trabalho. E era o mesmo ovo que eu comia todo ano. E ela eles não tinham mais decência. Eles não escondiam mais. E eu lembro que quando ela foi morar em cima da nossa casa, ele esperava ela chegar do trabalho na varanda. Ele chegava em casa, tomava banho, a empregada aqui doméstica fazia comida, ele jantava e ficava lá na varanda esperando ela. Quando ela chegava, eles subiam pro terraço, ficavam lá no terraço. Até às tantas eu ia dormir, nem via a hora. Ele pegava o meu filho de 5 anos com a desculpa de brincar com o filho dela, que ela tinha um filho. Se trancava dentro da casa dela pro meu filho jogar videogame. Nossa. Eu lembro que um dia o cano dela quebrou e ela desceu de toalha para chamar ele. Meu Deus!
enrolada na toalha. E ele foi correndo. Crente não, que isso não é crente, né, gente? Foi correndo ajudar. Sim, Então não é crente. começou a chegar em uns tempos muito difícil. Aí quando eu completei os meus 6 meses de gestação, eu passei muito mal, me estressei, eu passei muito mal e fui para a maternidade correndo. E eu liguei para ele me levar, ele falou, não, pede suas amigas. Olha só. E em outra contrapartida, buscando uma mulher saudável no trabalho, com um bem que nós adquirimos trabalhando junto. E nesse dia que ele mandou eu buscar, porque eu discuti com o dono da nossa casa, né? Nós morávamos numa casa alugada, eu discuti, comecei a ficar pálida, né? Eu tive uma abertura no colo do útero e eu fui para a maternidade de ônibus. Não tinha nem dinheiro para ir de táxi, né? Na época eu não sei se já existia o Uber. E eu fui sozinha. Ali naquele caminho do hospital eu falei, Senhor, eu vou cuidar agora das minhas filhas, chega. Aí cheguei na maternidade com uma amiga minha, Marlúcia, ela me acompanhou, ela, Silvana, você tá pálida. Tô preocupada, eu fiquei apavorada de perder minhas filhas. Então, naquele dia ali, eu falei, eu não vou perder minhas filhas por causa desse homem. Então, me acomodei, deixei pra lá. Continuei a minha gestação, ele e ela vivendo o que eles queriam viver, desmentem até hoje. 10 anos depois, era mentira, não teve. Então, deixei. Aí, quando eu ganhei as minhas filhas na maternidade, eu falei pra ele, eu sei que você tá tendo um caso com a fulana, se você quiser eu te perdoo. Ele não falou nada. Não falou nada. E a minha pastora Silvana, eu creio que é um recomeço que Deus tem pra vocês. Só que não tinha recomeço. Só não tem como um só querer, né? Sim, um casamento, eu creio veemente numa restauração de um casamento e o que Deus ele pode fazer no casamento, porque eu tenho vários testemunhos de mulheres assim que eu acompanhei e hoje tem um casamento restaurado, mas o outro precisa querer e ele não queria. Ele queria essa vida. Aí passou-se um tempo, tive as meninas e eu falei, eu quero me mudar daqui. Eu queria sair debaixo da casa dela. Me mudei, fui para outra casa. 1 mês das minhas filhas, nós fomos para um passeio da nossa igreja. A igreja ia para um retiro, vamos, você precisa ir, você é animada, você é alegria. Eu fui, enchemos o carro com berços, irmãos me ajudando, levando as coisas das crianças. Com 1 mêsinho, né, elas iam completar 2 meses e fomos para esse passeio. Nesse passeio foi a gota d'água, foi o que estava faltando para mim tomar uma decisão. Eles agindo de maneira assim, como um casal. Como se eu estava ali sobrando, eles agindo como um casal, brincadeiras dentro da piscina, o sítio no escuro, eles lá no canto, tomando banho, os 2 sozinhos no chuveirão, sabe? O total desrespeito. E eles ficaram de uma forma... Aí nesse retiro que as pessoas começaram a ver, não, ela não tá louca. Não, ela não tá louca. Aí começaram a vir, não, fica calma. Eu falei, gente, eu não vou fazer nada não. Porque eu tinha aquele rótulo de brigona, eu era muito brigona antes de ser convertida. Falei, não vou fazer nada não, pode ficar tranquila. Quando chegou em casa, fiquei os 3 dias aturando tudo isso. Quando chegou em casa, botamos as malas e eu falei para ele, não precisa nem desfazer a sua mala. Pode pegar as suas coisas e se retirar da minha casa. Aí ali ele tentou, né, ter algumas discussões, né, ainda me ofendeu, começou a falar algumas coisas bem desnecessárias, né? Aí ele tentou ainda me agredir, né? O meu sobrinho, graças a Deus, o meu sobrinho estava comigo. Sim. Ele falou, não, você não vai agredir minha tia não, vai embora, depois vocês conversam. Aí ele foi embora. Só que aí ficou eu morando de aluguel, com 3 crianças, desempregada, sozinha, longe da minha família morava distante. E a dona da casa veio, ela soube num dia, no outro dia ela veio perguntando, como é que você vai pagar o aluguel? Meu Deus. Porque o casamento acaba, é assim mesmo, um homem arruma outra, mas o importante agora é ele te sustentar. Eu falei, não, pode ficar tranquila que isso vamos honrar. Só que começou a dor de cabeça, ele não queria pagar o aluguel. Aquela humilhação de eu ter que pedir o meu pastor novo, né? Aí eu tive essa transição de pastor, um pastor novo, para pedir para ele pagar aluguel. E eu falei, eu não vou viver isso não. Só que ali dentro, antes de eu me mudar daquela casa, foi aonde eu comecei a entrar dentro do meu poço das lembranças da infância de querer morrer. Só que eu não queria morrer sozinha.
Eu pensava, eu não vou me matar sozinha e deixar os meus filhos para essa mulher criar. Então eu pensava em tirar a minha própria vida e tirar a vida dos meus próprios filhos. Eu ficava a noite toda pensando como que eu vou tirar minha vida, como que eu vou tirar a vida deles. Eu morava num lugar alto e eu pensava, eu vou jogar eles, depois eu pulo. Diversas coisas. Mesmo, O diabo agindo de uma forma poderosa. E como eu não conseguia mais me movimentar, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia ir no mercado sozinha com 3 crianças, 2 bebês recém-nascidas, eu comecei a depender das pessoas para tudo, até para ir para a igreja. Então, como eu não queria mais incomodar, eu parei de ir para a igreja, parei de orar, parei de buscar, e eu comecei a entrar em depressão. Me emagreci demais. Eu me olhava no espelho, porque eu ainda estava me recuperando do meu resguarde, amamentando. Eram gêmeas, então tinha dias que eu dava amamentação e eu não tinha mais força, eu ficava fraca, não conseguia nem chorar, não conseguia nada, porque eu tinha que cuidar daquelas crianças e meu filho de 5 aninhos vendo isso tudo. Então eu comecei a entrar em depressão, aí eu comecei a ver vulto dentro de casa. Só que nesse momento dessa pressão, eu não lembrava da Silvana da intercessão, não lembrava da Silvana da oração. Quantas pessoas manifestavam e eu estava ali expulsando? Não tinha isso. Era eu sozinha, num poço a qual eu mesma entrei. E eu comecei a ver os vultos, eu começava a ouvir voz, eu levantava toda hora de madrugada. Qual ouvia? Silvana, eu ia lá, oi! Aí eu abria a porta, ia no corredor, não era ninguém. Os brinquedos quebrados, tocando, eu lembro que no dia que o Senhor abriu os meus olhos, né, que eu falei, gente, eu vou ficar louca. Eu vou morrer dentro dessa casa. Meu Deus. E eu não contava pra ninguém. Porque depois que as pessoas descobriram, elas não iam na minha casa orar. Elas iam pra saber. Como é que foi? Como é que você descobriu? Olha só. Né? Outras iam pedir perdão. Você tinha razão. Né? O próprio pastor, né, ele me pediu perdão e ele falou que acreditou porque alguém viu e contou para ele. Então a minha palavra não valeu, mas a palavra de alguém. E então eu só era alimentada de lixo. E naquele momento, eu era a vítima, mas eu também me coloquei naquele vitimismo, porque todo mundo indo lá saber como é que você estava, só que não tinha oração. Aquilo não era saudável. Não. E eu comecei a me afundar. Eu lembro que quando eu mandei uma mensagem para uma psicóloga, que ela já tinha tratado comigo em relação ao abuso, eu falei para ela, não tenho condições de te pagar. Não tenho, Georgina Porto. Até hoje eu sou eternamente grata a ela, eu não tenho condições de pagar. Ela falou, vem. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ela falou para mim, cadê a Silvana? Porque eu estava irreconhecível. Aí eu lembro que um dia, quando o Senhor começou a abrir os meus olhos, era de madrugada, eu estava chorando no chão. O chão era a minha cama. Chorava de noite. Eu botava as crianças para dormir, eu chorava muito. Com aquele sentimento de que tem várias fases daquele processo. Tem a traição. Eu estava acabando de sair de um resguardo de gestação. Aquela sensação de troca, aquela sensação de abandono, de rejeição. Aí você começa a se comparar com a outra mulher. O que faltou? Aí comecei a me condenar. Mas eu fiz tudo. Aquele pensamento de fracasso, eu fracassei. Então, eu levantei para fazer mamada, as minhas filhas eram umas 3 horas da manhã. E eu estava sacudindo a mamadeira na pia e eu olhei pro mobile. Sabe o que é mobile? Aquele que toca no berço, fica tocando? Sim. E eu olhei pro mobile delas, só que ele estava sem pilha. E ele estava tocando e rodando. Aquela música muito suave. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, Satanás, você não vai me deixar louca. Naquele dia eu falei, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Aí eu sentei no chão, peguei o telefone, chegou uma pregação que eu nem sei de onde saiu. E a pastora falou na pregação, usada por Deus mesmo para ter um encontro comigo, você não está sozinha. Você tem marido, você tem um pai, você tem um dono. Só que eu não conhecia esse Deus pai, esse Deus marido, esse Deus dono. E naquele momento eu comecei a me levantar, né? Comecei a orar, pegava a Bíblia, andava pela minha casa, clamando ao Senhor, gritando mesmo. Só que eu tinha um medo imenso. Na minha juventude, na minha infância, nós passamos muita dificuldade financeira.
Chegamos a passar fome, ou a gente comia, ou meus pais comiam. E o meu medo era os meus filhos passar por isso. Porque eu pensava, e agora, como é que eu vou trabalhar? Dependendo de um homem, né, que saiu de casa não com dignidade e ainda quer estar na razão, né? Ele foi assim muito covarde. Sim. Eu falei, né, no momento da raiva, eu falei que ia bater nela, né? Falei que ia bater nela, mas graças a Deus o Senhor não permitiu. Sim. E ela deu parte de mim. E na audiência, ela falou muitas coisas que ele falou a meu respeito. Mostrou fotos íntimas, particulares que eu mandava para ele quanto o meu marido. Nossa, ela falou de fotos. E eu sabia que era verdade porque ela conseguiu descrever as fotos. E então, assim, ele não saiu de uma forma decente. Como que eu vou depender de um homem desse? Misericórdia. Aí, o que aconteceu? Nesse período, de eu estar me levantando da minha separação, da minha traição, do meu fardo, da minha bagagem, a minha irmã, ela descobre que está com câncer, né? 31 anos. Então, foi mais um peso. Uma batalha. Mais uma batalha. Aí eu consegui um emprego, esperei as meninas alcançarem uns meses, consegui um emprego, só que ela me mandava mensagem que não estava conseguindo ninguém para ajudá-la, para cuidar dela. E eu falei, eu vou embora, vou morar lá perto, vou ajudar ela. E fiquei lá cuidando dela. E a minha irmã, ela mostrou uma fé que eu estava sofrendo, mas em relação a ela, com o câncer, você não via minha irmã reclamando. Eu acordava de madrugada com ela clamando, orando por ela, orando pelos filhos, orando pelas pessoas que ela via, né, lá no hospital. E ela antes dela falecer, ela falou pra mim, não vai embora não, fica aqui no Nova Iguaçu. Aí eu fiquei lá com muita vergonha, porque aquele lugar pra mim era um lugar de vergonha, que eu saí nova, solteira, sem filho, trabalhando, voltei desempregada, divorciada, com 3 filhos. Então ali era mais um tratamento que Deus tinha pra minha vida, que era essa questão da vergonha de estar naquele lugar. Aí eu fui morar nesse lugar aonde eu moro hoje, né, que é do lado da minha mãe, e o Senhor começou a trabalhar em outras áreas da minha vida. Deus, ele nunca vai, eu sempre falo isso para as irmãs, ele nunca vai nos entregar aquilo que ele tem para nós se ele não tratar todas as áreas da nossa vida que ainda estão abertas, que ainda tem brecha. E eu tinha um problema de relacionamento com a minha mãe, né? Você lembra que eu fugi de casa, né? Eu queria sair e morar fora. Então ali agora eu tinha que conviver com a minha mãe, conviver com aquela mãe que até então não gostava, porque eu culpava ela de tudo que me aconteceu. Ela não me amou, ela não cuidou de mim, ela me trocou pelos homens, ela preferia os homens dela. Então, de início, meu relacionamento com a minha mãe foi muito difícil, muito difícil. E aonde a casa ali da minha mãe estava inserida, de eu estar nesse processo ainda de me levantar espiritualmente, eu tinha muitos ataques espirituais, que algumas vezes eu não tinha força para revidar, né, os ataques com oração, com jejum. E o meu quarto, onde é o meu quarto, a minha mãe, como ela era da macumba, ela tinha uma casinha onde tinha ali as imagens dela, e ela encostada no meu quarto. E dentro desse quarto eu tinha muitos ataques espirituais. Eu acordava sentindo alguém em cima de mim, puxando meu pé, me arranhando. Era como eu vim de uma vida de prostituição, Satanás, ele queria me levar de volta para esse cenário. Porque hoje, abandonada, solteira, rejeitada, ele queria aproveitar de uma oportunidade. E eu sentia, era algo horrível. Eu sentia algo em cima de mim tendo relação sexual comigo. Meu Deus. Era algo apavorante. E eu não sabia o que era aquilo. Eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Então a estratégia que eu tinha era não dormir. Então eu não dormia durante a noite. Eu ficava a noite toda acordada, orando, lendo a palavra do Senhor. E quando amanhecia, eu ia pro quarto dos meus filhos tentar dormir. Porque para mim, na minha mente, o problema era o quarto. Mas não era o quarto, era eu. E quando eu ia pro quarto dos meus filhos, as coisas aconteciam.
da mesma maneira. Eu lembro que um dia eu estava deitada no quarto dos meus filhos e dali eu comecei a criar estratégias para vencer isso em Deus. Eu vi uma mão saindo da parede, imensa, e ela pegou no meu pescoço e eu comecei a ficar sem ar, comecei a enfraquecer. Aí na minha mente eu clamei, né, o sangue do Senhor. Eu falei, Jesus, tá repreendido no nome do Senhor Jesus. Aí quando eu vi aquela mão saindo, eu mordi, né, e eu consegui sentir algo físico, algo que era espiritual, eu comecei a sentir. E ali eu me levantei. Preciso orar, eu preciso buscar. Então comecei a reparar que o meu relacionamento com a minha mãe, né, a minha falta de sabedoria no tratar da minha mãe estava trazendo brechas para minha vida. Sim. Porque como uma mulher de Deus, eu não podia tratar minha mãe mal. Eu tratava ela mal, respondia a ela, tratava ela de uma forma bem ignorante, não mostrava amor e muito menos respeito. Aonde que está o honrar pai e mãe? Isso, né? Eu saía para pregar e quando eu chegava em casa desonrando a minha mãe. Aí eu lembro que um dia eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, me ajuda. Eu falo coisas muito desnecessárias, as minhas palavras não coincidem com uma mulher de Deus. E eu fui participar de um encontro de mulheres. Aí nesse encontro de mulheres a pastora falou, o que você quer que o Senhor faça por você? E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor faça como o profeta Isaías. O profeta Isaías pediu que o Senhor purificasse os lábios dele, purifica os meus lábios. Eu falo muita coisa desnecessária para minha mãe, para os meus filhos, para as pessoas. Eu não quero ser a mesma. E eu lembro, Jamile, que eu senti uma mão tocando nos meus lábios, que eu perdi as minhas forças, eu caí no chão. Eu não conseguia respirar. E depois daquele dia, as minhas palavras não eram as mesmas, né? Tá aí aquela importância da gente reconhecer. Nós precisamos reconhecer, né, aquilo que nós precisamos mudar. E eu comecei a orar ao Senhor para colocar amor no meu coração pela minha mãe, né, que eu não sei como é que foi a criação dela. Então, se de repente ela não me deu algo que ela também não recebeu, né, um afeto e um carinho. Tem isso também. E eu comecei a dizer, Senhor, coloca amor no meu coração pela minha mãe, que eu queira estar perto dela, que eu queira cuidar dela. Sim. E eu comecei a essa busca de não julgá-la e não criticá-la. Só que depois disso tudo, eu falei, nossa, glória a Deus, agora a minha vida tá mudada, tá tudo indo bem, né, as pendências, demandas sendo tratadas. O Senhor começou a tratar outra parte da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa independente. Eu sempre trabalhei, eu não dependia de ninguém. Tudo que eu tinha, tudo que eu queria, eu trabalhava. Sim. Só que agora eu não tinha como eu trabalhar. Então o Senhor começou a tocar na área financeira. A minha casa começou a faltar as coisas. Eu olhava para os meus filhos, eu entrava em desespero, eu chorava e eu não podia gritar. Eu queria muito gritar, mas eu não podia gritar. Eu tinha que estar no chão, em silêncio. Eu arrancava os meus cabelos de tanta dor e eu falava, Senhor, não permite que eu passe necessidade. Eu lembro que um dia, na minha casa só tinha arroz. Os meus filhos as minhas filhas já tinham 4 anos. O meu filho tinha 9, a diferença deles é 5, só tinha arroz. Sim. E eu fui dando arroz para eles. Eu lembro que eu mandei mensagem para uma pessoa, né? E falei o que estava passando dentro da minha casa, que só tinha arroz. E que se acabasse aquele arroz, a gente não ia ter nada para comer. A pessoa, ela leu e não me respondeu. Meu Deus. Depois daquele dia eu falei, Senhor, não vou pedir mais nada a ninguém. E quando foi no último dia que acabou o arroz, eu dei e eu falava para eles, não conta para ninguém o que vocês estão passando dentro de casa, não conta para ninguém que vocês estão comendo só arroz. Começou a faltar, né, as coisas. E quando foi na quinta-feira que acabou o arroz, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, a tua palavra que diz que o justo não mendigaria o pão e nem a sua descendência passaria fome. E eu vou passar fome. Depois de tudo ainda, fome. E eu lembro que uma amiga minha me ligou, vem aqui no culto. Eu falei, ai, não quero ouvir nada, quero ficar dentro da minha casa. Vem no culto que Deus me mandou te dar algo. Só que eu nem imaginei, naquela oração que eu tinha feito, né? Eu nem imaginei que era em relação àquela oração. Quando chegou lá, ela me deu um envelope. Quando eu abri, tinha dinheiro. Eu fui para casa, fiz a compra, né? Só que geralmente sempre o Senhor estava trabalhando nessa área de
quase faltar, né? Aquele quase faltar, mas não faltar. Fechado. Só que nesse período desse quase faltar, eu tinha uma loja, eu abri uma loja de roupa lá onde eu moro. E na pandemia eu tive que fechar, né? A pandemia, infelizmente, né? Muitos comércios fecharam e a minha loja fechou. E eu entrei em crise de novo. Falei, ai, Senhor, passar necessidade de novo, faltar as coisas dentro de casa de novo. Comecei a ficar de novo depressiva, comecei a ter crises de ansiedade. Eu falei, eu não quero isso. Só que o Senhor sempre falando comigo, né? Eu gosto muito, porque pouquíssimas vezes Deus usa alguém para falar comigo. Ele sempre fala, ou na palavra, ou pessoalmente. Sim. A voz dele, né, de uma forma assim audível que eu consegui entender. Sim. E eles falando que eu vou ter o seu sustento. Só que ser sustentada pelo Senhor, depender totalmente do Senhor. E nesse período dessa dependência do Senhor foi onde o Senhor me tratou da paternidade. Eu não vi o Senhor como pai. Eu não me senti uma filha. Não, o Senhor é Deus, né? É Jesus. Sim. Mas eu não tinha aquela liberdade de orar e falar, meu pai, não. Porque eu não tive pai. Então eu não sabia o que era ter um pai. E o Senhor começou a trabalhar também isso na minha vida. Até mesmo nas igrejas, sim, eu não conseguia ver os meus pastores como uma forma de autoridade na minha vida. O Senhor ele começou a trabalhar em muitas coisas e sim, uma dessas era de ver os meus pastores como uma autoridade. Não, eu queria ser aquela ovelha independente. Ou faltava culto, saía, pregava, não ia avisar. E o Senhor começou a trabalhar todas essas áreas na minha vida de pai. Até que um dia eu ouvi no meu quarto o Senhor falando, eu sou teu pai. Eu sou teu pai, o pai ensina. E eu comecei assim, então restaura em mim. Porque eu não consigo te ver como um pai. Eu não tive pai, como é que é um relacionamento de um pai com a filha? E o Senhor começou a destrinchar. Um pai, ele protege, um pai, ele cuida, né? E nesse período desse tratamento, as portas fecharam para mim. Eu consegui fazer a técnica de enfermagem, que era o meu sonho, mas nunca trabalhei. O Senhor fechou todas as portas e Ele falou, você vai trabalhar na minha obra. Quando completou uns 3 anos que a minha irmã faleceu, a Luciana, a minha segunda irmã faleceu. Meu Deus. Também de câncer. De câncer. Natália. E foi mais um baque na minha vida. Mais um baque. A minha fé, ela se estremeceu de novo. E eu comecei a questionar, né, o Senhor. Que vida é essa? Aonde eu tô? E os meus olhos saíram de tudo aquilo que Deus já tinha feito, de tudo aquilo que eu tinha conseguido passar, né? Vencer em Deus. E eu comecei a ver só os problemas, só o que não tinha feito. E as coisas começaram a desandar de novo financeiramente. Aí eu tive que ter verdadeiramente, novamente, um encontro com o Senhor. Só que esses encontros com o Senhor foram todos no meu quarto, todos em silêncio, não falando nada para ninguém. Eu não tenho o costume de contar os meus problemas para ninguém. Hoje eu tenho uma irmã, que é a Alexandra, que é uma amiga. Temos que entregar o nosso problema a Deus, né? Porque Ele resolve, que né? cuida, que dá, né, o caminho para você passar. Isso. Né? Você vai contar para alguém, nem é a coisa certa, nem é a pessoa certa. Verdade. Também, né? Porque às vezes as pessoas elas não querem ajudar. Você acaba compartilhando informações. Sim. Então, né, quando nós temos um encontro com o Senhor no secreto, eu acho que falta isso, o secreto. Sim. As pessoas elas estão muito preocupadas com a recompensa do público, com o público. E esquece, né, aquele encontro com o Senhor no secreto. E os meus encontros com o Senhor sempre foram no secreto. A minha parede do meu quarto, ela tem várias promessas que o Senhor deu, que o Senhor falou. Tá tudo anotado ali. Aí nós perdemos a minha segunda irmã. E ali o Senhor começou a ministrar muito forte ao meu coração, né? Do verdadeiro sentido de servir ao Senhor. Porque o nosso propósito é a salvação. E as minhas irmãs todas, elas morreram salvas. A minha irmã, ela teve um encontro com o Senhor um dia antes dela morrer. Eu pedi às irmãs da minha igreja
Porque eu sempre ministrei, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de estar, mas eu vou. Eu sou aquela que tô com medo, mas eu vou. E eu pedi às irmãs para irem orar a minha irmã. Eu falei, vocês podem fazer aquele encontro de oração para perguntar se ela quer aceitar o Senhor, porque o Senhor já tinha falado para mim que ia levar ela. Sim. Só que eu tinha medo de eu perguntar a ela se ela queria ter um encontro com o Senhor. Ela falasse não, eu ia ficar desesperada. E eu lembro que eu marquei com as irmãs num sábado. Sim. Falei, vocês podem ir lá na minha casa orar? E elas não foram no sábado, elas não foram na sexta, porque elas iam no sábado. E eu sabia que a minha irmã ela não ia conseguir aguentar até sábado. Aí quando foi na sexta-feira, eu falei, vou dormir com você. Ela foi para nossa casa para cuidar dela. Ela, não, você vai dormir sentada. Não, eu quero dormir sentada. Eu fiquei sentada na cama, assistindo televisão. Quando deu umas 2h pouca da manhã, ela começou a tossir e o meu sobrinho abriu a janela. Aquela família que mora todo no mesmo quintal. O meu sobrinho abriu a janela, esse que mora aqui, Alexandra, e ele fez assim para mim, balançou a cabeça. Eu balancei a cabeça para ele como se a gente estivesse ali falando, é hoje. Aí ele pegou o violão, ele toca e canta, né, na igreja. Aí ele pegou o violão e começou a cantar lá. Aí perguntou a ela, tia, a senhora quer algum louvor? Aí ela falou, eu quero. Aquele Deus cuida de mim. Aí ele começou a cantar. Sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Aí ali o Senhor me muniu, o Espírito Santo me muniu de uma autoridade. E eu comecei a pregar para ela. E perguntei a ela, você quer confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Ela, quero. Aí ela conseguiu confessar e ela ainda fez a oração, fizemos a oração. Quando foi de manhã, ela já fechou os olhos e não abriu mais. Irmão, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Aperte no botão de hypar, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Lembrando que o episódio completo você encontra lá no canal Crente Podcast. Deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Ouvindo o testemunho da missionária Silvana Almada, a nossa fé é renovada, a nossa esperança aumenta, porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Ele faz coisas novas acontecerem na nossa vida. E independente dos nossos traumas e dos nossos fracassos, Deus sempre tem novidades preparadas para a nossa vida. Talvez o teu momento te leve a pensar que não tem mais jeito, mas Deus ele tem novidades de vida preparadas para você. Fica aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.